Oi, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo. A gente aqui aproveitando o nosso cafezinho nessa temporada, né, Lu? Negócio bem conversa de... Vocês não sabem, mas ela sabe porque ela tá aqui neste momento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Até me posturei aqui. Ao Prosa Positiva, o melhor podcast que pode haver, quiçá, na sua vida. E acontece todas as quintas, nas plataformas do Spotify e no YouTube, com o @Prosa Positiva. E para você que está passando por aqui agora, eu sou a Ana, com a sócia Luana Cunha. E nós fazemos isso aqui para você. Conteúdo sério, porém divertido. Então fica junto, porque nós estamos na 8ª temporada, 3º episódio, parte 2. Tem todo um trabalho de numerologia por trás dessa apresentação. Se liga. Tem Pra mesmo. gente não esquecer e fazer bonito na gravação. Gente, nós estamos finalizando esse episódio, né? A 8ª temporada tá incrível. Mas nesse 3º episódio a gente está falando da coragem para sonhar. Olha que legal. Exato. Então, se você está chegando aqui agora, volta um episódio para você nos acompanhar. A gente começou falando da capacidade de sonhar do ser humano. Podemos não estar conectados com essa habilidade hoje, mas é possível resgatar. Acredite, tem solução. Tenha fé. Oi, Confia. terapia é uma alternativa. Mas também tem outras alternativas. E aí nós finalizamos o episódio passado. Tô esquecendo algum recado paroquial, produção? Não, Fora o que eu acho falei, acho que eu falei tudo, né? E as nossas redes sociais, @perma.com.br, para você nos seguir. Ai, que eu gente, sou bem mandada. O bom que é o ao vivo gravado O é o ao vivo melhor que gravado tem, é né? outra história, gente. É muito bom. Inclusive, isso serve... Já vou deixar de exemplo aqui neste tema. Tá indeciso, tem receio, tem medo de gravar, de fazer uma live, de gravar um vídeo para postar, vai na fé, confia. Uma hora tudo dá certo. Vai com medo mesmo que a coisa acontece. Porque isso faz parte de ter coragem para sonhar. Exatamente. Se não fosse pela coragem, o que a gente começou a fazer lá atrás, como a Lu terminou o último episódio falando, nosso primeiro vídeo na internet, você olha, hoje tem vontade de chorar. Mentira. A gente cai na gargalhada. Mas era a visão do inferno. Mas mesmo, estava olha. bem ruim mesmo, hein? Isso é verdade e honestidade neste momento. Mas a gente está falando da coragem para sonhar. Inclusive, para nos alertar quanto à nossa zona de conforto em virtude dos medos, receios e outras limitações que a gente tenha erguido ao nosso redor, como proteção e tudo mais. Falamos também já no finalzinho sobre o medo da comparação, Lu. Pronto, foi aí que nós paramos. E aí eu queria começar com uma pergunta. A gente estava falando do medo da comparação. A tecnologia, as redes sociais trouxeram isso de forma muito abrupta por conta da pandemia. Nós tivemos a necessidade de ir para as redes sociais com mais efetividade, com mais exposição, né? Uhum. Tanto para estudar quanto para trabalhar, quanto para se autopromover ou quanto para promover o seu negócio. Então, esse era um caminho que para mim é sem volta. Não sei que surge uma outra tecnologia, eu acho que só vem novas versões para tornar isso melhor. Aí eu fiquei com uma perguntinha na cabeça assim, você tem medo por conta da comparação? Até dei o nosso exemplo, eu não vou fazer porque olha a Ana e a Luana é tão fácil, elas sentam aí, uma olha para outra e ri, conversa e tal. Lê do engano. Porque a gente também já pensou que podia dar muito errado. Inclusive, a gente tem medo até hoje de dar muito errado. Inclusive, a gente se comparou muitas vezes. Inúmeras. Né? Não entre a gente, mas com outras pessoas. Com outras pessoas. Inclusive, ainda há pouco eu falei, poxa, eu queria o nome de uma influência, agora não lembrei, para comparar. Mas assim, se esse fosse o ponto e tivesse nos paralisado, a gente realmente não estaria aqui agora fazendo essa contribuição. E a minha pergunta é, mesmo com o medo que você tem, né? Você tem um grande sonho, você tem um grande projeto na cabeça, você tem recursos para isso, você tem energia para dedicar a esse sonho. E aí, por conta desses medos e receios, você não tem agido, não tem se colocado em ação. Se der certo, tu tá preparado? Porque dá errado, a gente já pensa de graça, porque o cérebro ajuda a gente a pensar no que vai dar errado por conta da responsabilidade que ele tem em nos manter seguros e vivos.
Mas e se der certo? Tá pronto. Então, acho que eu tenho um Verdades com Amor com uma pergunta muito parecida com essa. Maravilha. A gente conhece muito bem os nossos medos. E eu lembro que o Verdades com Amor era o convite para que agora você conhecesse a sua coragem. Porque é exatamente isso que você trouxe, né? Como instinto de sobrevivência, a gente já está muito ligado em tudo que pode dar errado. E os nossos medos, eles existem para nos proteger. Se a gente não tivesse medo, a gente se jogava do prédio, atravessava na frente do carro, né? Se o medo não... É verdade. E você bem falou, o medo existe para nos proteger e para nos manter vivos. Uhum. Eu acho que o ponto de atenção é o quanto desse medo eu tenho permitido que me limite, que me paralise ou que não me permita avançar. Eu falo nos atendimentos clínicos o seguinte, a pergunta sempre quem manda em quem? Boa, é uma ótima dica. Porque o medo, ele é inerente e ele é saudável, ele é positivo. Só que quando ele manda em você, ele é patológico. Quando ele te paralisa, quando ele não te permite dar um próximo passo, mesmo numa condição que você está vendo que não vai colocar a tua vida em risco. Sim. Né? Aí ele manda em você. E aí eu sempre falo para os meus pacientes, né, quando eles trazem algum desafio do não consigo, não isso, mas está sempre aqui, eu falo, então tá bom. Quem manda em quem? O cérebro, gente, ele é um órgão. Ele não é você. Ele faz parte, ele é uma parte de você. Sim. Ele não pode comandar você. Quem comanda ele é Joy, sou eu aqui. Eu que dou os inputs, eu que digo o próximo passo. É óbvio que como um órgão e uma super máquina que a gente tem, ele já padronizou algumas respostas que nós ensinamos para ele. Foi a gente vem que a vida inteira cumprindo aquele padrão. Então, a qualquer momento que você quiser quebrar isso, você pode. E às vezes, essa é uma intervenção psicoterápica, anota porque essa vai de graça aí para vocês. Às vezes, o simples fato de você parar e pensar é só um pedaço. Esse pensamento, essa construção que eu estou dizendo que eu não tenho a capacidade de mudar, ela é só um pedaço de você que manda. É você que dá o direcionamento, é você que diz o próximo passo. Porque nenhuma emoção pode comandar você, né? Você que dá esse input. E tá preparado e consciente para descobrir quais são as suas coragens. Assim, eu tenho medo de aparecer nas redes sociais. Mas que coragem você tem? E se você não tivesse medo, o que aconteceria? Ou você está com medo de quê? Do que as pessoas vão dizer, pensar, falar. E aí a gente volta para a comparação e aqui vem uma outra intervenção. É muito comum que quando a gente está falando de sonhos, de não realizar projetos ou de ter medo de dar o próximo passo, as pessoas estão sempre comparando aquele passinho delas com o passo de alguém, né? Alguém já fez, alguém deu. Sim. Então aqui vai uma grande Normalmente intervenção. A gente se compara só com quem deu muito certo. A gente não se compara com alguém que tentou, não. A gente diz assim, esse aqui é a minha referência, entre aspas. A gente até se compara com quem tentou, mas a gente não se compara com quem tentou no mesmo tempo e espaço que ela. Porque quem tentou, já andou 4 degraus. Você está olhando ela lá no 4º degrau. Você tem que olhar ela no mesmo degrau que você. Eu preciso fazer esse alinhamento de realidade. Mas essa é a intervenção que eu faço em consultório. Só existe uma comparação justa e aceitável. Todas as outras, elas são injustas e irreais. E se você estiver fazendo essa injusta e irreal, você não vai se mexer. Não tem como. Então, assim, sempre que você se comparar com alguém, essa é uma comparação injusta e irreal.
É como se você estivesse comparando uma uva com um kiwi. Elas são frutas, nós somos seres humanos, mas uma uva é uma uva, um kiwi é um kiwi. Tamanho, proporções, sabor, tudo diferente, tempo de cultivo, tempo de colheita. Luana, eu tô me comparando com meu irmão gêmeo univitelino que cresceu grudado comigo. Segue sendo uma uva e um kiwi. A única similaridade é seres humanos. Somos Porque uma espécie. a experiência humana ela é muito singular, né? Então, singular. Não existe o igual, mesmo que pela proximidade sanguínea, por exemplo, entre irmãos. Não existe. Tudo que você olhar e falar, a comparação neste viés do outro, ela só é minimamente aceitável se você usá-la da seguinte forma. Cara, pra vida isso aqui ajuda, tira a gente de uns perrengues, de umas noites sem dormir que vocês nem imaginam, porque eu já fiquei noites sem dormir e pensar assim me ajudou. Sempre que eu me comparar com o outro, é irreal e injusto. A comparação com o outro ela só serve para uma coisa. Se alguém da mesma espécie que eu conseguiu alcançar algo, quer dizer que aquilo é alcançável. Se alguém conseguiu pular de paraquedas, ou seja, todas as pessoas podem pular de paraquedas. Algumas vão, um ser humano subiu o Monte Everest. Qualquer ser humano Sim. pode subir. É só para isso que serve, é para desbravar o caminho. Se alguém chegou lá, então eu posso chegar. Eu também posso. Essa é a única coisa. A única comparação justa, real e aceitável é comparar você com você mesmo. Essa é a única que funciona. O eu funciona. de ontem com o eu de hoje. Vamos lá, vamos pegar o nosso primeiro vídeo, com o vídeo de hoje. Final de 2019, que a gente nem imaginava que vinha uma pandemia pela frente. Pronto. Com o de hoje, o da semana passada. Nossa, que evolução. Isso é uma comparação. E essa comparação, ela pode, inclusive, eu olhar assim, olha, o de 2019 está muito melhor do que o de 2023. Isso aqui também é uma comparação. E é uma comparação justa e aceitável. Só tem uma diferença. Se em 2019 você fez melhor que em 2023, você tem o recurso para ajustar isso aqui. Como você estava e como você fez em 2019, que possivelmente em 2023 você não usou. Pronto. A seu favor. É isso. E aí você teve essa diferença. Lu... É que nem indicador da qualidade, né? Tem algumas coisas que a gente acha assim, pela autoconfiança, acha que está indo bem, mas no final, não. E aí no passado você tinha um resultado melhor. Tá, então, o que a gente fez bem feito lá no passado? Que eu posso reproduzir que hoje, agora. aqui agora, eu não consegui, mas que eu posso resgatar e reproduzir. Eu volto a falar da força. Forças humanas. Quando a gente fala de forças humanas, a gente está falando da coragem. No episódio passado, na parte 1, você falou da esperança, que é tão importante quanto para o nosso requisito do sonhar, do poder, do precisar, do fazer o sonho acontecer, é a esperança. Porque assim como a coragem me impulsiona, me coloca em movimento, a esperança me abre essa visão, me dá esse campo de projeção que você também comentou, né? E a esperança me dá a perspectiva de que tem algo melhor lá na frente. A esperança como força tem esse conceito e a esperança, quando a gente olha como... A esperança não é uma característica de personalidade, mas a esperança, ela contrapõe, ela é um contrapeso para uma característica de personalidade que nós temos, que é a depressão. E a depressão não é a depressão da doença, não é de eu estar deprimido. Não. A depressão como característica de personalidade é a forma como você enxerga o futuro. Quem tem essa característica de personalidade mais alta tende a enxergar o futuro por um viés mais negativo. Então, vai sempre olhar para frente e, além de ser inerente do indivíduo, né, olhar o que pode dar errado, quem tem depressão alta como característica de personalidade faz isso duplamente. Né? A pessoa, vou comprar uma casa, ela já faz um checklist de coisas que podem dar errado para ela se precaver. E isso é incrível.
Quem tem depressão como característica baixa é esse contraponto da esperança. E o que é a esperança? É a capacidade de olhar para o futuro de forma positiva. E não é desconsiderar o que pode dar errado. É responder a pergunta que você fez. As pessoas podem, de repente, confundi-lo, essa questão do ser esperançoso, né? Podem confundir com otimista, com ser otimista? Podem. Porque quando a gente fala da esperança em si como força, a gente tem essa nova essa perspectiva positiva para o futuro. Uhum. O otimista, ele também tem essa coisa do olhar e diz, não, mas tem alguma coisa bacana à frente, né? Eu percebo, eu quero, eu enxergo. Só me veio rapidinho à cabeça porque eu acabo fazendo correlação com algumas... Eu não vou saber te dar agora o conceito da palavra, não, sim, etimologia só aqui que me passou na separar. cabeça que de repente podiam confundir, ou eu acho até que se assemelham muito. Elas se assemelham, mas são diferentes, e aí por conceito a gente pode deixar aqui depois para vocês o conceito de otimismo e esperança. Mas o que faz uma grande diferença, seja para as pessoas que se enxergam como esperançosas, enxergando possibilidades e alternativas positivas no futuro, ou sejam as otimistas na ação. A esperança, ela até te coloca em ação. Também toda força é um impulsionador. Sim. Mas o otimista, ele já está fazendo. Ele não tá, que eu ia falar. Ele não está projetando. Ele não fica só na projeção. Ele já tá agindo. Ele está agindo. O otimista, ele já agiu acreditando que aquilo já deu certo. A grande diferença, e a gente fala, nem aqui e nem aqui está certo. O meio, o equilíbrio é que é o saudável. Sim. Porque se eu uso a esperança de forma desmedida, e se eu sou otimista, se eu vou para ação, sem avaliar os riscos, acreditando que eu estou sentada no erro e eu continuo entendendo que aquele erro está certo, porque eu sou otimista e estou esperando aquilo mudar, isso a gente chama de ingenuidade. Aí eu estou sendo ingênuo. De não considerar que existem fatores de riscos que podem contribuir para que aquilo não se concretize. Para que seja um insucesso mesmo. E tire a possibilidade que eu tenho de ajustar a rota. Pronto. Não necessariamente nós precisamos abrir mão dos sonhos, mas sim para fazer essa análise crítica. Pronto. Né? O sonho, ele não segue uma trilha. A gente ajusta a rota. Nunca vai ser um caminho reto. Nunca vai ser sair do ponto A para o ponto você B numa reta. Pode ter inúmeros olhar o que pode dar errado, isso. reconhecer os fracassos, reajustar a rota, faz parte do concretizar o sonho. No mínimo, a gente vai ter aprendido o que não fazer mais de errado. Exatamente. Você anota isso aí no caderninho, que é importante. Porque senão, inclusive uma das coisas também que eu acho que pode ser um limitador para nos encorajar a sonhar mais, ou sonhar mais alto que seja, eu ia falar, eu esqueci, mas eu vou já lembrar porque é importante. Pediu o fio da meada, bota a sonoplastia do grilo aí rapidinho. Cri, cri, cri. Mas era algo importante. Eu vou já lembrar. Fala aí, Lu. Mas enquanto isso, no Lustre do Castelo, o que eu tenho para dizer é, voltando à minha linha de raciocínio, né? O avaliar, né? O readaptar, fazer esse ajuste de rota, ele faz parte do processo. E eu queria que você anotasse aí no seu caderninho também como uma intervenção. Quanto mais rápido dá errado, melhor. Melhor rápido a gente corrige. Lembrei. Pronto. Isso não. A pessoa, ela estava falando e minha mente estava dando 500 loops Senhor, aqui assim. Cadê você? Cadê você? Tô aqui. Eu ia falar o seguinte: criatura já tem medo. E a criatura, a gente fala do ser humano, né? Já tem medo, tem receio. Pensa nos riscos. A si mesmo, bota pra frente. Errou. Recebeu o erro, não quer dizer que a gente não tenha algo frustrado no caminho. A frustração, ela faz parte. Em alguns momentos, inclusive, a gente pode abrir mão de algo. Eu entendo que aqui agora isso não faz sentido. Tá tudo bem. E aí,
Uma outra limitação é melhor eu não fazer nada, porque se der errado mesmo, né, e eu não tivesse sucesso, eu vou colecionar insucesso. Aí você já tá meio que, né, como é que eu posso dizer? Nem nasceu o sonho ainda. E a gente já está sepultando, já está fracassado. Então, é entender que tudo isso não é um processo linear, faz parte. Porque senão você vai dizer assim, para que eu vou sonhar? Porque se der errado eu vou ficar frustrado, vou colecionar frustração na vida. Quem não tem nenhuma aí, me conta. Porque e quem disse ou aonde está escrito que colecionar frustração é ruim? Para mim, vai para o lado da PNL, que é um dos aprendizados que eu carrego. Na vida não há erros nem acertos. Há feedbacks, ou seja, há aprendizados. O quanto mais cedo errar, melhor, ótimo. A gente já procura ali uma forma de ajustar. Já aprendemos como não fazer. Uhum. E outra, com certeza, se o ser humano acredita no sonho dele, ele vai buscar outros caminhos. Ele vai buscar outras formas. A gente muda de A para Z, de Z para A. Eu ia falar outra coisa, mas não posso. Acho que eu não posso. É melhor não. Não sei se vai ter o pi. Do avesso. Mas ele vai buscar uma outra alternativa. E olha só, a próxima alternativa que você vai escolher, que você vai lançar a mão, pode ser a que vai dar a velocidade e a luz que você tanto queria. E pode ser a muito certo. Ou não. Você vai olhar e vai dizer, caramba, não foi dessa vez de novo. Mas deu mais um passo, aprendeu mais alguma coisa. Cara, qualquer pessoa de sucesso, qualquer descoberta, qualquer inovação, ela surgiu depois de milhares de fracassos. Ela não surgiu na primeira tentativa. O acerto não veio no primeiro momento. E eu acho que é essa mensagem para a gente encerrar o nosso encontro, acho que é essa mensagem que precisa ficar. Depois de você, eu tenho só uma observação, né? Pode falar. A mensagem do... Você já conhece, você sabe quais são os seus medos, as suas limitações. E com eles você já aprendeu a lidar. Inclusive a ficar parado, porque essa é uma forma de lidar com eles. É uma resposta também. Se desafie, não é desafiar os outros. Desafie-se, né, a você mesmo a dar um próximo passo. E você não precisa dar um próximo passo numa coisa gigantesca. Meu sonho é ter uma BMW. Pronto, vou sair daqui e vou me endividar. Não. Se desafie numa coisa pequena para que você comece a ganhar segurança e coragem, né, e confiança para dar saltos maiores. Fica com a mensagem que as comparações, elas não são reais. E não são justas com você. Não são justas, é você com você mesmo. Se você está melhor do que você estava ontem, celebra, né? Agradece, reforça. Se você hoje está pior do que ontem, lembra, você tem habilidade, você tem a competência, está guardado em você. Só é um dia ruim. Amanhã você faz de novo e está tudo bem. Volta a alguns Verdades com Amor, e eu tenho falado esse mês todo, né, no nosso Instagram sobre isso. Às vezes os nossos medos, a nossa ausência de coragem e não realizar o nosso sonho está muito ligado com o que as pessoas falam sobre os nossos sonhos, sobre o que as pessoas dizem sobre as nossas competências, as nossas habilidades. E essas pessoas, elas podem falar, dizer, agir do jeito que elas quiserem, porque no final a decisão é sua. Eu não preciso, ou você não precisa que ninguém acredite que você é capaz de fazer. Só existe uma pessoa que tem que ter essa crença estabelecida, que é você. Uhum. Assim, a Luana, eu duvido, a Luana não sabe falar em público. Se ela for falar em público, ela vai gaguejar, vai ser ridículo. O mundo todo pode pensar isso. Eu não. Eu preciso pensar que eu posso ficar nervosa, pode ser que eu gagueje. A Ana esqueceu uma fala no meio do negócio. E acontece. Aí, tá tudo bem. Eu já esqueci, eu já parei treinamentos com com gestores de uma multinacional aqui, porque eu perdi o fio da meada e não vinha de jeito nenhum na minha cabeça. E precisou de uns segundos para se... Pedir desculpa das pessoas e respirar, falei, oxigenar o cérebro e galera, desculpa, retomar. Perdi aqui, preciso de um tempo, vamos para um coffee. Isso não me tornou
menos profissional, Incompetente, incapaz, incompetente. Uhum. A forma como você lidar com essas coisas é o que vai determinar a realização dos teus sonhos. Então, pensa sobre isso, fecho a minha fala para que a Ana possa encerrar o nosso Considerações episódio. finais deste episódio. A minha pergunta para você é: quem é que você tem como referência na sua vida para coragem? De verdade, né? Então, você pode olhar pessoas muito próximas de você, pessoas distantes, pessoas que você acompanha de alguma forma. Mas olhe isso se você hoje, de repente, pensa que não sabe por onde começar em relação a isso. Né? E a Lu falou essa questão toda do se autoconhecer e tudo mais. Isso é uma verdade. Se você realmente está sentindo falta de algo que é tão importante para você, e a coragem e o sonhar, capacidade de sonhar são pilares na vida humana para tudo. Para a inovação, para o crescimento, para o florescimento, para o teu autodesenvolvimento, para que você seja alguém que encoraja quem vive, quem participa da sua vida. E aí tem família, filhos, cônjuges, maridos, namorados, pessoal do trabalho, grupos de estudo, pessoas, colegas de faculdade e tudo mais. Porque senão a gente se torna realmente aquela pessoa que não tem a coragem para si e também não encoraja os demais. Eu acho que isso é interessante e um ponto que eu queria deixar aqui para vocês como contribuição. E assim, nos despedimos aqui desse terceiro episódio falando da coragem para sonhar, já com saudade. Voltamos em breve. Vamos partir para o próximo episódio na próxima quinta-feira, e aí nos aguarde, que nós vamos voltar. Então, galera, até quinta. Beijo e não deixem de sonhar, pelo amor de Deus. Vamos nessa. Tchau, tchau.